Oi, gente, eu sou a Gabriela Moia, do criandonossarealidade.com.br e hoje a gente vai conversar com uma pessoa muito legal, muito interessante. Ela criou uma realidade não só para ela, como para várias pessoas envolvidas em projeto coletivo que ela elaborou e construiu. O nome dela é Cookie Bailey, mas muita gente também conhece ela como Cookie Bailey. Ela é designer, ela trabalhou muito tempo com projetos de inovação, sempre com mapeamento de mercado, de oportunidades. Trabalhou por 4 anos na China, onde ela desenvolveu uma marca de estampas, que ela vai contar um pouquinho melhor pra gente. Em 2015, ela fundou o Grupo Dots. Depois que ela saiu, ela trabalhava com um projeto numa empresa do mundo corporativo, e aí ela saiu e resolveu criar o Grupo Dots, que é uma comunidade que existe no Facebook hoje, é um espaço para as pessoas. Ela vai explicar melhor como que é a comunidade, mas assim, ela tem mais de 20 mil pessoas que são membros e uma participação super ativa das pessoas, então é uma história muito legal. Então, Cookie, muito bem-vinda, muito obrigada por você ter aceitado contar a sua... Obrigada pelo convite. Como você criou convite. a sua realidade aqui pra gente. Conta então pra gente como é que foi, assim, toda a sua história, como você veio criando essa sua jornada como designer, sempre trabalhando com essas tendências e tudo mais, até os dias de hoje, que a gente fala um pouquinho mais do Dots depois. Bom, meus pais são estrangeiros, meu pai é francês, minha mãe é chinesa, e eu estudei num colégio americano. Então, desde cedo, na adolescência, eu já nasci com aquele bichinho, rodinha no pé. Eu já ia perguntar por que a China, agora eu já sei. Então, quando eu terminei a escola, o high school, eu fui estudar em Paris, onde eu fui para uma escola de design gráfico, me formei como artista gráfica lá. Fiquei 10 anos trabalhando em agência. Você gostava? Você escolheu trabalhar com Sim, sim. Sempre fui criativa e tal. E aí resolvi me dedicar a isso. Então, o começo da minha carreira foi em agência de design lá. Aí fiquei 10 anos, voltei para o Brasil, entrei em agências de publicidade, de design, etc. Grandes agências, eu trabalhei na África, trabalhei na Young, trabalhei em várias agências conhecidas aqui. Foi muito diferente a realidade de trabalhar lá e aqui? Não, de Paris não. Não? Não, foi bem legal. A transição foi tranquila. Foi assim. saudável. Foi tranquila. Aí, depois de muitos anos, eu migrei para o lado do cliente. E não faz tanto tempo assim, deve fazer mais ou menos uns 6, 7 anos, que eu saí das agências para passar para o lado do cliente. Então, eu trabalhei na Alpargatas, cuidei de Havaianas durante 3 anos. Na parte de design, assim, ajudei no processo de desenvolvimento da área de inovação e design. E também responsável pela parte de design de estampas e tal. Então várias estampas que a gente viu das Havaianas são suas? Várias. Que massa. Mas antes disso, eu morei na China há 4 anos. Conta como foi isso. Então foi bem interessante, eu passei bastante tempo em Paris, voltei para o Brasil, fiquei um período aqui, aí resolvi voltar, resolvi sair do Brasil de novo. E aí fui para Paris e de lá uma headhunter me mandou para Xangai. Uau! Para cuidar de uma agência. E foi super legal, foi uma baita de uma experiência interessante, principalmente um resgate muito grande, porque a minha família saiu da China em 1949 e nunca mais voltou. Então minha mãe, imigrante, né, perdeu tudo com a Revolução. E nunca mais tinha voltado? Nunca mais voltaram. Então, gente, que oportunidade! Então eu fui a primeira pessoa, depois disso, depois de terem deixado a China numa situação muito triste, eu fui a primeira que voltou para resgatar essas raízes e entender. Eu precisava muito entender de onde eu vinha, porque é uma cultura muito diferente da nossa. Total! Não, ainda China, França e Brasil, é um belo do mix. Então, depois de um período de quase uma década, né, na Europa, essa história com a China foi muito importante para mim. Eu acho que foi um resgate muito grande e uma forma de entender quem eu era e o que eu queria dali para frente. Era um pedaço do puzzle que eu precisava encaixar para eu evoluir, né, na minha vida.
E aí foi isso. Eu fiquei 4 anos lá. Foi muito legal, foi uma experiência super, super rica, super difícil também. Eu imagino, porque assim, se na França foi tudo bem, lá deve ter sido muito diferente, culturalmente falando, né? A cultura eu conheço, porque eu nasci nela. Agora, o comportamento social lá é complicado, porque digamos que é uma sociedade que é bastante machista, né? É difícil para uma mulher ter espaço, etc. Então, e assim, a sociedade chinesa, ela não se mistura, tem uma relação bem superficial com os chineses. Apesar de eu ser mestiça, eles não me veem como chinesa, porque eu não tenho o físico e eu não domino a língua como eles. Então, foi mais uma viagem interna do que realmente o contato lá com eles, entendeu? Sim, mas 4 anos não são 4 meses, né? Não, foi é muito tempo. Foi bastante. Foi o suficiente, foi um ciclo muito legal que eu vivi lá. E realizei muita coisa, porque eu fui lá com um emprego e acabei virando empresária lá. Eu acabei montando uma área de criação e inovação dentro de um grupo de investidores de Singapura. Fiquei lá e eles me convidaram a empreender, porque eles gostavam muito do meu trabalho. Então, eles pediram para eu lançar um produto meu para vender nas redes deles, que eram redes de lojas, de luxo, de design, etc. Então, eu falei, bom, o que eu posso fazer com os poucos meios que eu tenho? Eu fiquei sócia de uma chinesa, porque você precisa ser sócio de alguém lá, né? Porque é um país comunista ainda. E lancei uma marca, que é a Shanghai Radio, né? Rádio Xangai, que eu chamei, que na verdade era uma marca de papelaria, estamparia. As estampas eram inspiradas em designs tradicionais chineses, só que com as cores brasileiras e com a sofisticação francesa. Então foi uma coisa assim foi bem legal. Foi divertido, foi uma escola, foi um dos maiores MBAs que eu poderia ter feito na vida, porque assim, a China é terra de ninguém, é uma coisa complicada, assim, é bem complicado, sabe que ali as pessoas têm a ilusão que vão fazer negócios, enriquecer, etc, mas tem muitas barreiras culturais e comportamentais enfim, deu tudo certo, eu consegui lançar minha marca, fez sucesso, eu exportei, inclusive, assim, eu exportei para Paris, olha como fechou o ciclo. A minha coleção foi comprada pelo Bon Marché, em Paris, que é um dos lugares mais bacanas, que, na minha opinião, eu adoro. Sim. A papelaria do Bon Marché é linda, e comprou a minha coleção, e aí acabou. Eu fechei um ciclo e voltei para o Brasil. E como foi voltar? Foi legal, assim, o detalhe na história, que é o maior detalhe, a maior obra da minha vida foi eu ter ficado grávida da minha filha, que hoje está com 7 anos. Então eu voltei grávida da China e tive a minha filha aqui. Então foi super conturbada, imagina, você chegar, assim, sair de um país, mudar, grávida, enfim. Mas foi uma aventura, uma grande aventura, assim. E nesse processo todo que você estava lá, você passou por bastante dificuldade, bastante coisa, mas pelo que você passa, nunca desiste, você está sempre lá, né? Não desisto. Como é que você traz essa força de dentro de você, assim? Você faz algum processo de meditação, de autoconhecimento? Não. Faz terapia, nada? Tudo vem de você? Não, eu acho que eu tenho, eu sou muito curiosa e eu gosto de desafios. Então, eu acho que é realmente uma coisa interna de superar dificuldades e de crescimento interno mesmo. É uma coisa que é uma característica minha. É muito pessoal. Acho que eu nasci seu autoconhecimento vem de você mesma. É que, assim, digamos assim, eu sou uma pessoa otimista e então os obstáculos para mim são degraus. Dificilmente você vai me ver, claro, eu sou um ser humano como qualquer outra pessoa. Às vezes eu fico meio deprê, fico meio triste e tal, mas aí... Como é que você sai daí? É um processo interno de força, de dizer, vamos lá, acabou, chega. Você se automotiva. Eu me automotivo. E a curiosidade me faz levantar, me faz querer saber, me faz procurar e pesquisar e curtir. Eu me apaixono por coisas muito simples. Esse é uma dádiva, eu acho. Me apaixonar por pequenas coisas, ficar feliz com pequenas coisas. Então, é isso.
E aí você então voltou para cá e começou a trabalhar de novo com outras marcas, é isso? Quando você voltou pra eu fiz, na verdade, teve um processo importante quando eu voltei de fortalecimento, que foi passar por um processo de coaching. Uma grande amiga minha percebeu que eu estava precisando dar... Uma direcionada. É uma mulher maravilhosa, inclusive, ela chama Andrea Belinsky. Ela estudou durante um bom tempo os métodos de um coach bem famoso nos Estados Unidos, que chama Tony Robbins. Sim, conheço. Sabe quem é? Sim. Então, a Andrea é certificada pelo Tony Robbins no Brasil. E é uma amiga de infância, amada, é como se fosse uma irmã para mim. E ela me deu de presente um processo. Ele é incrível. Foi incrível. Então, eu fiquei alguns meses com ela. Tinha acabado de ter minha filha e questionando muita coisa e passei por uma, eu não vou falar depressão, que é muito forte, mas assim, por uma baixa da onda de questionamento mesmo. Claro, então, um novo momento normal, né? Exatamente. E aí, e foi muito intenso, foram acho que 3, 4 meses de coaching que eu fiz com ela. E aí, quando eu terminei o ciclo, eu fui para os Estados Unidos, eu fiz uma espécie de um bootcamp com o Tony Robbins mesmo, que é um dos programas dele de 4 dias intensivos. Fiz com a Andrea e foi fundamental para o que vinha depois. Foi muito forte o processo de transformação ali. E eu vi que dentro do que a gente chama, na hora que eu desenhei o blueprint que a gente chama, né, que é quem é você realmente, eu percebi que eu estava me manifestando no lugar errado, no canal errado. Porque as agências tem o seu lado bom, o seu lado ruim. Tem gente que se fortalece, tem gente que se evolui muito bem, né, no meio das agências. E tinha uma coisa que me agredia, que era essa coisa de você trabalhar para um monte de gente e não ter permanência. Então, acabou, perdeu a conta, tchau, demite um monte de gente. Isso não era legal, para mim. É muito vulnerável, né? Então, eu nesse processo de autoconhecimento, eu percebi que uma das coisas era que não me fazia bem aquele meio. E eu precisava vestir a camisa de um time realmente. E que para isso eu poderia estar fazendo a mesma coisa, o mesmo trabalho criativo, etc., que eu estava fazendo em agências, eu poderia estar fazendo para o cliente. Entendeu? Então, mudar de lado, o outro lado da moeda. Então, eu vou contratar a agência. Porque agora eu conheço tudo, 20 anos de agência. Então, todo esse conhecimento é muito valioso. Porque você sabe como funciona o sistema todo. Uma visão global. E foi um grande aprendizado para mim, porque eu tive que ver estar dentro, em imersão do lado do cliente. Foi super legal, entendeu? Então, a Havaianas é uma marca linda, pude fazer um trabalho bem legal lá dentro. E depois de Havaianas, eu fui para a Natura. Sempre fiz freela on the side, sabe assim? Eu sempre tive uma coisa onde eu posso me expressar com liberdade, escolher. Assim, essa coisa de estar muito presa numa coisa só não combina comigo. Isso que eu ia falar, mas no mundo dos designers é assim, né? Você não conhece um designer de uma coisa só. Exato. Né? De um assunto só. Você escolheu fazer isso, já escolheu ser livre, né? Exato. E aí, fora disso, criar um sistema paralelo meu, onde eu continuasse a ter as minhas relações com clientes e com projetos que eu escolho, etc. Entendeu? Então, eu sempre fiz isso. Aí, saí da Natura. Aí, na Natura, foi quando estourou a crise. Eu estava lá há 1 ano, mais ou menos, dentro da área de inovação. E teve uma grande onda de demissões, né? E Lava-Jato, e corrupção, e aquela nuvem negra em cima das pessoas, aquela coisa horrível, como eu te falei antes, eu sou otimista. Eu acordei um dia e falei, não dá pra ficar assim. Isso não é desse jeito que eu quero viver. Como eu morei muitos anos fora, eu criei o hábito de colecionar e de preservar as minhas relações. Quando você muda de país, e eu que sou curiosa, e eu gosto de pessoas, eu gosto de histórias, então eu coleciono, e eu guardo, eu mantenho, eu guardo contato com gente desde que eu tenho 6 anos de idade.
é um dom também que você tem de lembrar das pessoas e preservar as relações. Tem gente que perde e nunca mais vê. Eu raramente, vou te falar, raramente. É por isso que eu conheço tanta gente. Sempre conheci muita gente. Tem vários ex-chefes meus que falam: você devia ser política, você devia ser não sei o quê, porque se você me vê na Vila Madalena, eu sento num bar, eu cumprimento 20 pessoas que vão passando. Oi, Cookie, oi. É louco isso. Mas é porque Acontece. você quer conhecer as pessoas, né? Você não quer simplesmente ter um volume de pessoas que te conhecem. É diferente. É, né? é diferente. Eu me interesso. Exato. Eu pergunto, eu quero saber quem é, o que ela precisa. E na hora que eu pergunto para essa pessoa, que eu conheço essa pessoa, imediatamente eu crio uma conexão na minha cabeça. E eu falo: nossa, a Gabriela, ela tem que conhecer a Fernanda. Por alguma razão que eu acho que, se é por alguma paixão que você tem, ou por algum dom que você tem, ou uma necessidade. Enfim, sempre fiz isso desde criança. Adolescente, nas minhas viagens, sempre. Então, quando estourou a crise, a minha agenda sempre foi muito aberta. Eu nunca guardei informações para mim. Eu sempre ofereci. Já arrumei trabalho para 500 pessoas. Outra coisa, se eu não fosse política, era para eu ser headhunter. Então você vê, plano B, C, D, tem vários. Enfim, então, eu fiz um post. Eu acordei um dia de manhã, naquela nuvem negra, assim, cheia de raios, né, pairando pelo ar. Eu falei: galera, é o seguinte, desde sempre eu abro a minha agenda para ajudar as pessoas. E isso é muito bom, porque a energia flui, as pessoas se encontram e mudam a realidade. Vocês não querem fazer isso comigo? E aí, assim, surpresa, porque eu nem tinha tantos amigos assim, acho que na época eu tava com pouco. Eu já tive perfil no Facebook com 5.000, 6.000 pessoas, eu fechei porque eu não queria mais. Fiquei 2 anos e meio fora da rede social e voltei por causa de trabalho. E eu tinha, sei lá, 400 pessoas. Para algumas pessoas é muito, mas para mim não era, né, comparado com o que eu já tive. E eu tive, assim, 300 replies em 1 hora. Aí você vê a necessidade que as pessoas tinham de sair da toca e de fazer alguma coisa. E de se encontrar, né? Porque aí eu escrevi assim, eu falei: eu sei que tá todo mundo triste, enfiado num buraco. Pode ser diferente. Vocês topam fazer comigo? E todo mundo: yes, like. Eu até assustei, porque eu falei: eu nunca tive tanta né, resposta. Nunca foi tão responsivo um post. Nunca né? foi, sabe? Né? Bom, vamos tentar então. Aí foi engraçado, porque na hora eu puxei a rede, eu falei assim: bom, então tá. Eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz na vida, que é criar uma página. Eu não sabia nem como fazer. Tanto que eu fiz tudo errado a primeira vez. E eu vou chamar o meu network. E vocês não vão me fazer de palhaça. Vocês vão chamar de vocês também. Porque senão o negócio não vai funcionar. Ok. Bom, daí, de 300 pessoas o bolo virou 1.000. E de 1.000, mas assim, 1.000 em uma semana, 1.500 em uma semana. Em 1 mês e pouco já eram, sei lá, 3.000, depois 7.000, depois 5.000, depois 15.000, 22, 23.000 agora. Aí eu criei um segundo grupo de filantropia, porque a coisa começou a ficar meio bagunçada, as pessoas querendo ajudar o cachorro perdido no meio da rede também. Eu falei: não, vamos lá, foco. O DOTS é para Business Network, né? Aí eu escrevi um manifesto daquilo que eu acredito, que é interdependência. Então, você não existe sem outra pessoa. Todo mundo precisa de todo mundo e todo mundo está conectado. A gente faz parte do cosmos e está tudo relacionado. Então, qualquer coisa, eu estou falando uma coisa que é óbvia, muita gente sabe. Aquela história da cabala, todo mundo estuda, mas não põe em prática. Né? Então vamos descer para a terra e vamos fazer, tá? Fazer é o que eu sei fazer. Gogó não é comigo. Então vamos lá, vocês querem? Então agora, né? Vamos lá. E aí eu comecei a estimular a rede nesse sentido, entendeu? Mostrando um caminho. Mas como foram esses primeiros passos de agir? Você criou o grupo, colocou suas premissas, tinha uma série de pessoas engajadas que gostaram e falaram: tamo junto. Aí como é que foi esse processo de as pessoas você postar uma coisa, a pessoa poder se manifestar? Então, aí o que eu disse? Eu disse: você está nessa rede para contar pra gente o que você faz e o que você precisa. E a gente vai fazer o melhor para te ajudar. E que isso seja recíproco. Então você está aqui também para ajudar os outros.
entendeu? Porque é uma coisa que está faltando no mundo. A troca, né? A troca, as pessoas acham que elas têm que segurar A informação, né? informação ou bens, ou o que for. E na hora que você abre, na hora que você divide, a coisa se multiplica, entendeu? É muito real isso. E as pessoas, o que acontece? Na minha opinião, não na minha opinião, eu já li bastante a respeito, a minha conclusão e a minha crença é que a sociedade toda foi moldada do jeito errado. Né? Então, o ser humano ele foi feito para cooperar. Ele não é feliz competindo. Aquele prazer que ele sente em conquistar alguma coisa, um troféu, um prêmio, etc., é uma coisa muito solitária. E a fama e o dinheiro não faz ninguém feliz. Entendeu? Então, ele foi criado, assim, a sociedade se moldou de um jeito que é para você se destacar e ficar numa posição superior aos outros. E isso te deixa sozinho, isso te isola. Desconecta do todo, né? Te isola. Então aí eles dizem que isso é demais, isso é bacana, isso é sensacional, sucesso, sucesso, sucesso. Mas o que é sucesso? Você não pode dividir. Que sucesso, que prazer você pode ter em ser rico, famoso e ver todo mundo, a miséria em volta de você. Não tem como ser feliz. Entendeu? Então é nisso que eu me baseio na minha vida. Essa é a minha crença. Então você tem que ensinar as pessoas. Elas não precisam ter medo de dividir. Elas não precisam ter medo, porque você não está ali para competir. Você está ali para que todos se beneficiem de uma situação. E se todo mundo está feliz, essa coisa se multiplica e cresce. Aí vem prosperidade, entendeu? É que as pessoas nunca tiveram hábito, né? Então precisa de um Perderam, exatamente. Então o DOTS foi uma sementinha que eu coloquei, formiguinha mesmo. E aí falei, as pessoas, eu falei, bom, então vamos lá, gente. Aí foi muito engraçado, assim, agora eu vou me apresentar. Aí a pessoa conta a história, fala, oi, eu sou fulano, eu faço isso, não sei o que lá. E aí o que foi acontecendo? As pessoas foram vendo que quanto mais elas colocam a alma e deixam o coração falar, mais o grupo adere. Por quê? Empatiza. A empatia faz isso. E eu acho que isso faz muita diferença, porque eu tenho trabalhado muito nas redes sociais e tal, e eu percebo que tem vários grupos. E as pessoas estão muito mais preocupadas em ir lá e divulgar o trabalho delas. Olha, gente, curte aqui minha página. Gente, olha, eu faço docinhos e não sei o quê. Mas ele fica falando sozinho. Exato. É um outro contexto, porque se a pessoa só tá lá pra divulgar. Não. Ela tá lá só pra falar, vem me curte, porque usar, né? A página. Exato. E é isso que eu proíbo lá. Eu não deixo as pessoas fazerem isso. Eu falo, aqui não é páginas amarelas. Isso aqui não é um shopping center. E as pessoas não se relacionam com marcas e coisas. Elas se relacionam com pessoas. Concordo. E eu não paro de falar isso. Então, quanto mais você mostrar quem você é, mais adesão você vai ter. E mais ajuda você vai ter. E não adianta ir lá no DOTS e contar uma história, botar um link e tchau. Você tem que estar presente, porque as pessoas não lembram de você. Exato. Você tem que ser ativo. Quanto mais ativo você for, quanto mais você ajudar as pessoas, mais as pessoas vão te ajudar. Isso na vida de todo dia. O DOTS nada mais é que uma ferramenta onde eu consegui unir, costurar as pessoas, os pontos, né? Porque DOTS, antes eu vou explicar para você, né? Por que o nome DOTS? Porque na hora que eu criei o grupo, eu joguei na rede e falei, como é que a gente vai chamar esse grupo? E um speech ai, vou ter que cortar essa parte, porque eu esqueci o nome dele. Da Apple, o Steve Jobs. Só ele. Tem que dar uma editada, hein? Bom, vamos voltar, porque aí ele corta ele. Então, na hora que eu fui perguntar, eu joguei na rede, eu pedi para me ajudarem a achar um nome, porque eu falei, é o nosso grupo. Então, como é que eu vou chamar isso? Aí as pessoas deram nomes e tal. E na hora, eu me lembrei de um speech que mexeu muito comigo, que foi o speech do Steve Jobs, que ele fez em Stanford. E ele foi orador, né, de uma turma. E esse speech é super famoso, tá na rede, disponível, que chama Connecting the Dots. Então, se você olhar para trás, tudo tem uma razão e te leva a estar neste lugar que você está hoje. Tudo faz sentido, absolutamente tudo. Se você tem
essa clareza de perceber até os erros, os tropeços, os sofrimentos, todos te levam onde você está hoje. Uma construção, né? Exato. E aí, um ponto, um dot em inglês, ele não é nada sozinho. Ele só é alguma coisa quando ele é conectado. E aí ele forma formas. Aquilo, você desenha o que você quiser com eles. Inclusive uma linha é feita por pontos. Então eu falei, nossa, é um nome sonoro, curto, fácil, tem uma história minha atrás. E todo mundo adorou. E eu fui, assim, extremamente democrática, porque tinha o Dots e tinha um que chamava Elo. Só que Elo eu achei bonito, Elo, só que eu achei muito corporativo. E tem já Elo hoje, né? Tem o cartão, etc. E na época nem Elos, não sei, enfim, achei Elos é marca de jeans. Não, vamos deixar Dots. E todo mundo aí ganhou o Dots. E assim ficou. Que é muito. E hoje virou, e é isso aí, entendeu? Aí quando eu criei o grupo de filantropia, eu falei, nossa, tem que achar um nome muito legal para filantropia, mas que... Então eu chamei de Guardians. Então vocês vão ser os Guardians das causas. E sejam responsáveis por elas. E aí eu fiz um outro manifesto em cima disso, então agora tem 2. Tem esse grupo Guardians tem 1 mês e tem umas 3.500 pessoas. E o DOTS tem 9 meses e tem 22.500. Esse do Guardians, ele é para as pessoas que estão com causas filantrópicas, elas divulgam trabalho para trazer outras pessoas que querem ajudar em determinadas causas, é isso? Ali é aberto. É assim, eu quero salvar eu preciso arrecadar dinheiro para um cachorro doente que eu achei. Eu falei, qualquer causa é causa. Não tem muito pequena nem muito grande. O que vocês quiserem trazer para a rede, vocês podem trazer. Todas são importantes. Então as pessoas se manifestam como querem. Tem ONGs, tem de tudo. E de vez em quando é uma coisa que eu estimo que precisa de um boost, aí eu faço como eu fiz Mariana, que foi uma baita de uma mobilização. Conta, como foi isso? Porque foi bem grande essa Foi bem grande. Mariana estava no começo do grupo ainda, acho que tinha umas 7.000 pessoas só, 7.000, 8.000. E aí aconteceu aquela catástrofe, que não dá nem pra gente comentar. O Brasil inteiro tomou conta do que aconteceu. Horrível. Mariana. E aí eu levantei a bandeira do DOTS e eu falei, gente, vamos doar água. Eles estão sem água. Gente, mas olha, você fala, eu fico totalmente arrepiada, que eu vejo como é forte, né? É muito forte. Foi tão forte que a gente arrecadou. Você falou, vamos doar água, daí você começou Eu postei as fotos, eu falei, olha, gente, está acontecendo isso. Eu resolvi fechar, assim, Cookie. Acabei de ligar para o meu fornecedor de água e eu vou mandar X litros. Quem quer mandar? Foi uma avalanche. Eu falei, eu resolvo, eu faço. Você só tem que depositar a grana numa conta e eu vou converter isso em água. Foi assim, uma avalanche mesmo. Porque eu falei, eu vou fazer isso, eu vou fazer 72 horas de campanha, só. Porque não dá para se perpetuar. Senão acaba nunca. Então, eu falei, olha, são 72 horas pra gente doar água. Quem quer participar? A gente levantou 10 toneladas em 72 horas. Foi uma coisa absurda. Caminhões e caminhões e caminhões. Muita água. Muita mesmo. Foi uma coisa absurda. Maravilhosa. Todo mundo depositou. Aí eu mostrei, eu falava, olha, temos até agora X litros, porque eu peguei as doações e converti, fiz uma negociação com o fornecedor de água e vi quanto custava cada litro. E aí as pessoas, então assim, quanto custa um galão? Ah, custa R$5. Eu falei, mas você não precisa dar R$5, você pode dar 2. Porque você dá 2, ela dá 1, outro dá R$1,50. Já ajuda. Exato. Vai montando, né? Fazendo montante. E aí fez. Bom, chegou Ou seja, dinheiro. Todos os bolsos podiam doar, né? Todos. Não tem motivo para você não doar, entendeu? E chegou doação de Miami, chegou doação de São Francisco, chegou doação de Nova York, chegou doação do Rio, de Minas, de tudo quanto é canto. Foi alucinante. As pessoas começaram a repostar. Teve gente que fez pool dentro da empresa e me mandava.
Sabe assim? Uhum. Foi lindo. Que maravilhoso. Lindo, lindo, lindo. Aí eu cheguei, eu fui, todas as nossas doações foram entregues no Mackenzie. Eu fui lá, eu descarreguei o caminhão, eu filmei, fotografei, divulguei tudo. Foi maravilhoso. E qual foi a sensação que você teve quando você chegou lá e entregou toda aquele avalanche de pessoas? Aí que tá. Dever. Felicidade, óbvio. Feliz de ter feito. Mas o que eu sinto na veia é dever. Eu tenho que fazer. Eu consigo, eu posso, então eu faço. Entendeu? Por que você sente que você deve? Porque eu posso, então eu tenho que fazer. Eu tenho essa capacidade. Eu consegui mobilizar tantas pessoas. Isso mostra que eu tenho um dom. Eu tenho oratória, eu convenço, eu crio empatia com as pessoas. E elas confiam em mim. Então eu acho que assim, eu tenho essas duas redes, que é uma só, na verdade, dentro da confiança. As pessoas me perguntaram, mas o que é diferente da tua rede em relação às outras? O que é tão diferente? Eu falei, as pessoas confiam umas nas outras. Uma coisa que eu queria falar que você mencionou, essa coisa da confiança. As pessoas hoje, eu sinto que existe um problema de confiança em geral, né? Das pessoas entre as pessoas, né? E a própria autoconfiança, né? E você passa uma autoconfiança assim, tipo, tá comigo, tá tudo certo. E eu acho que é muito legal, porque as pessoas começam a ver em você uma referência do tipo, olha, o que ela tá fazendo é sério, é justo porque... Por essência, as pessoas querem ajudar, né? Querem. Por essência, as pessoas elas querem fazer o bem, mas às vezes ela não sabe como. E precisa ter um direcionamento. Acho que você é um exemplo total assim, de direcionamento, né? Porque você sente, quando as pessoas começam a divulgar lá, você que está acompanhando ele sempre, você sente uma diferença que ela não está ali apenas para falar do trabalho dela e ela quer também ajudar, né? Porque quando tem os comentários das outras pessoas, elas estão ali super dispostas, né? Uma vez uma amiga minha perguntou, eu queria saber sobre registro de marca. Aí 1 milhão de pessoas responderam, falando, ela falou assim, você queria saber, tem aqui o curso online gratuito para você assistir sobre registro de marca. Então, assim, é um interesse genuíno em querer satisfazer outro, e não importa, não é pra quê, quem é, você nem quer saber quem é a pessoa, só tem uma pessoa que precisa de ajuda. Ponto, você vai lá e ajuda. Exato. Né? Não importa quem é. Exatamente. Isso é muito legal. Exatamente. Isso é muito legal. Teve um caso, assim, no começo, pra mim, assim, as pessoas, elas têm uma relação diferente com a rede, porque eu faço a supervisão, né? Eu sou a gerência, né? As pessoas passam e vão embora. Eu tenho que ficar plugado o tempo inteiro, então eu faço revisão do feed o tempo todo. Eu estou fazendo faxina, limpando, vendo o que está errado, estudando também a rede para entender... até entender o comportamento, as inseguranças que as pessoas têm. Por exemplo, eu detecto na rede quando uma pessoa está insegura e que ela precisa de ajuda. Então eu vou lá e eu mando um inbox para ela. Como é que você faz esse detecto? Por feeling? Porque ela não está conseguindo se expressar. Ou ela tem uma coisa muito legal, mas aí ninguém dá like, ninguém dá reply. Porque ela não está conseguindo se conectar com as pessoas. Ela ainda está naquela fase anterior dos outros grupos. Ela está agindo como se ela estivesse em outro lugar. Uma via só, né? Pessoal, eu faço não sei o quê. Olha aqui o meu link. Oi? E ninguém olha. Porque o pessoal do DOS está tão acostumado a se relacionar com as histórias e querer saber das histórias e se interessar pelo outro, que aquilo lá... Aí eu vou em inbox e falo, fulana, você viu que você não teve adesão? O teu trabalho é super legal. Faz o seguinte, escreve quem você é, o que você gosta e por que você está fazendo isso. E fala pra gente o que você precisa. Não, é assim. De 1 pula pra 100. Entendeu? Você praticamente vira uma coach online. Total. Mas total, eu faço isso o tempo inteiro. Você pode reescrever o teu post? Não. Aí tem gente que eu vejo que não tem interesse nenhum. Que eu falo, não escuta, eu comento, não responde. Eu tiro a pessoa. Ela sai. Porque não tá na vibe. Entendeu? E fica entupindo o feed. Eu tiro. Teve gente que eu tirei e se arrependeu. Aí depois me pede, posso entrar de novo? Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre esse sentimento que eu tenho estudado bastante, ele é bem amplo, a relação da gratidão.
o sentimento de gratidão. Eu percebo, e por experiência própria, que quanto mais grata eu sou ao que eu consigo, à vida que eu levo, aos meus processos, tudo, parece que esse sentimento é o que mais me deixa plena, sabe, de gratidão. E existe também estudos de que, assim, que a pessoa, quando ela ajuda o outro, ela tem essa sensação muito boa, é um prazer muito grande, né? Esse prazer, na verdade, eu queria associar gratidão com prazer. E você sente que você que está acompanhando direto as pessoas, como é forte esse sentimento de gratidão quando sente, principalmente no Guardians, né? Relacionado à parte mais filantrópica, o quanto as pessoas sentem um prazer que não dá para mensurar quando elas ajudam o outro? Isso é engraçado, porque eu toquei nesse assunto uma vez, num dos textos que eu escrevi uma vez, dizendo assim, que fazer o bem é antidepressivo. Você sabe que você tem o cérebro humano, ele é ativado, as endorfinas funcionam mais ativamente quando você dá e não quando você recebe. Faz muito sentido. Alegria, então é uma coisa química, é um processo químico, entendeu? Então aí, porque eu te digo, a sociedade está moldada completamente do jeito errado. E é por isso que a gente está hoje onde a gente está. E na nossa sofrendo essência, tanto. A gente não é assim, né? Não é. E aí quando alguém faz o bem, ele desperta o que está dentro dele mesmo, né? Não é o que ninguém espera. Exatamente. A sociedade não espera, né? Exatamente. E eu sinto que as pessoas, quando fazem mesmo, elas fazem porque elas querem, né? Principalmente quando estão associadas, né? Porque às vezes tem empresa que tem uma causa XPTO, ela vai para cumprir a obrigação social, né? Porque tem essa coisa também, mas você sente a diferença de quando uma pessoa tá ali porque ela quer, não importa qual que é a causa, mas assim, quando a pessoa tá porque ela quer, eu sinto, porque eu já várias vezes fiz por fazer, e várias vezes fiz eu digo até uma causa filantrópica, mas assim, estar em conexão com outras pessoas, estar por mim, sabe? Quando eu tô por mim numa coisa, eu sinto completa diferença. E eu acho que esse grupo vem crescendo também para mostrar que, olha aí como tem gente que faz por essência. E olha como funciona, né? Tem. A ideia é que a gente possa abrir para cada vez mais pessoas, né? Para que, Exatamente. Agora, é interessante isso que você está falando, porque no início, digamos assim, as pessoas que entraram no grupo por indicação, etc., eram pessoas... Era como uma espécie de uma panela. E imediatamente despertou essa coisa do pertencer ao exclusivo. Aí eu faço parte do DOTS. Um grupo elitizado, é um grupo super legal. E eu quebrei isso na hora. Então, em alguns momentos eu lembro de um fato, principalmente, que aconteceu. Uma ex-publicitária, uma moça do grupo, eu não vou lembrar exatamente o nome agora, porque faz tempo também, ela postou que que tinha aberto uma temaqueria. E ela era uma publicitária, ou ex-publicitária, ou eu não sei, jornalista, uma coisa assim. E ela convidando o grupo, as pessoas a conhecerem, falando, olha, eu resolvi abrir esse negócio, são todos bem-vindos, né, a virem conhecer, não sei o que, não. Eu achei super legal, tal. Passou um tempo, um cidadão do grupo lá, um membro, veio e falou assim, esse grupo não é mais o que ele era. Até vendendo o temaki estão vendendo aqui nesse grupo. Nossa, eu fiquei tão brava. Eu descasquei. Mas eu descasquei 2, 3 pessoas que estavam no feed falando, desmerecendo o trabalho da pessoa, sabe? Mas claro. Eu falei, aí eu fiz um post, daqueles bem bravos, porque as pessoas dão risada comigo, porque eu sou a tal da gerência, a Cookie Monster, eu tenho vários apelidos, eu sou mesmo, assim, tem coisas que eu não admito, sabe? Que não são admitidas no grupo. Falta de respeito, você diminuir alguém, não existe no DOTS, não existe. Tem todos os níveis de educação, todos os níveis, tem pessoas que não sabem escrever português direito. Tem gente que tem de tudo. Tem desde um designer internacional com um escritório em Londres, quanto um pedreiro bacanérrimo, sensacional, que vai cuidar da tua casa, entendeu? Sim. E então eu não admito esse tipo de comentário. Tem espaço para todo mundo. E eu deixei muito claro, não somos um classificado de luxo. E se é isso que você está procurando e você acha que é no grupo
ele não está à sua altura, por favor, retire-se. De cara eu falei isso. E quebrei vários paradigmas, assim. Porque teve gente que veio dizer que o grupo estava grande demais e que agora não era mais quantidade, que não era mais qualidade, que não sei o quê, que não sei o quê, querendo ficar na panela. Sim. Eu falei, de maneira alguma. Existe uma tendência, né? As pessoas têm uma tendência a querer fazer parte Como de assim? uma Eu não sou patota. mais VIP? Exato. Não, você nunca foi e não vai ser. Acorda pra vida que Você está no lugar errado. Então, não é aqui. Eu tenho certeza que tem grupos fantásticos no Facebook que só fazem isso. Super seletos, VIPs, VVVVIPs, o que vocês quiserem. O DOTS não é. E vai ser muito menos agora. Porque agora eu quero incluir as comunidades. Entendeu? Eu quero, por exemplo, agora que eu tenho um contato um pouquinho maior com o pessoal de Paraisópolis, que está trabalhando com Paraisópolis. Ontem eu falei, por exemplo, com um deles, que é o Ale Cabral, que eu gostaria de conhecer fornecedor, por exemplo, pessoas, artesãos, etc., que trabalham em Paraisópolis, que podem trabalhar com a comunidade de fora com a de dentro. Você diz o que ele faz, ele poder produzir para dentro da comunidade e para fora, é isso? Para outras pessoas que estão Para outras pessoas que estão fora de Paraisópolis. Claro, olha que legal. Entendeu? Então, a gente fazer uma seleção de profissionais qualificados que moram em Paraisópolis, que estão lá, que tem pouco acesso, né? Porque é um mundo paralelo ali. Que, né? É difícil se acessar. Então, desenhar o perfil dessas pessoas no Facebook, por exemplo, eu quero o portfólio, etc. E eu quero botar em contato. Então, por exemplo, você tem um grupo, uma oficina de costureiras lá dentro, eu quero que essas costureiras costurem para algumas marcas fora da comunidade, entendeu? E que elas vivam melhor, e que elas ganhem melhor a vida delas. Eu quero proteger isso. Claro. Porque sabe que dentro das favelas das comunidades tem pessoas que atravessam, que fazem a ponte, mas ganham dinheiro em cima disso. Sim. Então, é o que eu não quero. Então, a minha vontade é que o DOT se expanda e que a gente consiga trabalhar com as ONGs, por exemplo. Sim. E eu vou trazer... Permitir o acesso, né? Exatamente. É construir a ponte, né? Então, assim, se as pessoas não estão felizes e acham que isso não é legal, pode ir embora. Não estou fazendo questão... Isso é bem pouco, né? Porque eu percebo muito na comunidade que as pessoas são muito gentis. São. Né? Existe uma gentileza muito presente ali. Muito, assim, mas é que eu falo no manifesto do grupo, a gente está aqui movido à gentileza. Movido à gentileza. Isso é essencial, porque sem isso não dá para viver. Né? Então essas são algumas leis para você estar lá dentro. A lei do habitat ali, né? Para poder habitar ali. Muito legal. Sim. E mais uma coisa, o DOTS é totalmente voluntário, né? Sim. Como que você imagina daqui para... Porque assim, tá tomando cada vez mais proporção, tá ficando grande. Você saiu do seu trabalho, você tá quase que full time, o tempo todo trabalhando em função do DOTS. Como é que você imagina que ele possa tomar um corpo e ser um negócio da nova economia? Que na verdade a economia está mudando, né? Assim como você está fazendo esse tipo de trabalho, tem várias startups fazendo coisas também relacionadas a isso, esse trabalho mais colaborativo, né? As pessoas, essa proposta assim de trazer todo mundo junto, do colaborativo, está crescendo, né? Ele é modesto, né? Porque ainda existe aquela questão da confiança, as pessoas estão começando a criar algumas pequenas confianças juntas e tal. Então o DOTS é um puta case, né? Muito interessante, mas como que se faz ele ser um negócio do ponto de vista assim, econômico, rentável, principalmente você que toma conta dele, que para você fazer isso você precisa demandar muito tempo, e que ele seja orgânico também, né? Como é que você imagina ele assim, no futuro a médio prazo? Olha... isso já está acontecendo. Ele teve um tempo de amadurecimento, de crescimento, amadurecimento, etc. No início, eu não achava que seria mais do que um grupo em que a gente pudesse se ajudar e criar um pouco mais de oportunidades para as pessoas e tal. Aí começou a crescer. E ele foi até dentro de mim se transformando, né? Existe, assim, algumas corporações, eu digo corporações mesmo, grandes corporações,
já sabem que ele existe. Você falou que empresas já têm. Não, corporações, você tem alguns grupos, corporações que já sabem da existência, que acham interessante. E então, eu não sei dizer exatamente, porque é uma coisa que não existe ainda, que não foi. Como eu posso explicar? Eu não tenho parâmetros para dizer o que é certo, o que é errado, porque não tem um padrão comportamental ainda, é uma coisa muito nova. A rede, essa coisa da construção da rede, do trabalho em rede, está na pauta de muitas escolas e de muitos workshops, até internacionais, fora, assim, tem muita gente estudando esse fenômeno, mas o DOTS é um dos únicos casos reais funcionando bem, e crescendo, etc., próspero, né? Estou te falando isso porque uma pessoa especializada, uma consultora, uma pessoa brilhante que eu conheci, que trabalha com RH, inovação em RH, me falou. E a gente conversou e nós estamos conversando a respeito do futuro dessa rede, né? A forma ainda não está a forma não está definida, mas tem muitas possibilidades. É um terreno muito fértil, inclusive não precisa ser um só. Então, tanto prestar consultoria, por exemplo, hoje eu posso prestar consultoria para uma grande corporação e ensinar essa corporação a criar a própria rede. Como engajar as pessoas. Não adianta só colocar um coach. Não adianta só colocar um departamento de RH. Você tem que engajar as pessoas. Com certeza. Só que aí, qual é, para mim, o mais importante? É a fase anterior a essa. É um questionamento da empresa. Aqui veio. O que você está fazendo aqui? E só quando você tem um propósito, onde as pessoas simpatizam, elas vão se engajar. E que ele seja mesmo, né, um propósito. De verdade. E se você não tem, encontre um. Sim. Entendeu? Sim. É mais ou menos isso. Porque daqui pra frente... Sem propósito, sem expectativa, todo mundo já existe isso, né? Você precisa ser para ser a referência. Você tem 150 caras fabricando lâmpada. Por que eu vou comprar a sua? Exato. Não é? Cadeira, o que for. O que for, pão, o que for, não interessa. Por que eu vou escolher o seu? Né? Exato. Qual é a ideia? Qual é a sua filosofia? O que me conecta com você, não, além do interesse pela lâmpada? Não, e o que você está resolvendo? Você está resolvendo algum problema social, ambiental? Sim. Né? Sim. A gente está carente disso, as pessoas querem acreditar nisso. Elas precisam de uma motivação para se engajar. Se você não dá nenhum, você vai continuar no limbo, no mesmo lugar que todas as outras estão. Exato. Entendeu? Então, o questionamento ele vem até antes disso. Eu faria um trabalho até anterior a esse, antes de formar essa rede, porque senão essa rede vai murchar, ela vai morrer. Sim. Não, é assim, mais do mesmo o mundo já não quer mais, né? Exato. O que é de diferente? O que é seu? Que é aquilo que volta lá atrás, você fala assim, para as pessoas falarem as verdades delas, né? Elas estarem sem nenhum freio e vergonha de estar, porque eu sinto que a gente acabou ficando num modelo tão, você tem que ser assim, você tem que fazer assim, que quando você sai um pouco, existe, né, a vergonha, a autoestima, que a gente já vem de um país que não tem uma autoestima muito alta, né? Então, tudo isso vai colocando você num cenário assim, eu não sou capaz, eu não consigo, eu não tenho. O que é o meu talento? Porque eu tenho percebido, até conversando com várias pessoas, como elas têm, socialmente falando, tô falando em linhas gerais, as pessoas têm dificuldade de acessar o que elas gostam, qual é o talento delas, o que ela faz elas felizes. E elas não sabem quem elas são. Isso é uma das coisas mais tristes, porque a gente veio aqui pra ser. Exato. E a gente às vezes não sabe o que a gente é. Mas é que tá. Tem muita gente que acha que veio pra ter. E aí... E você não é um ter humano, você é um ser humano. Adorei! Adorei, gente. Olha, nós não somos um ter humano, nós somos um ser humano. Faz todo sentido, é tão óbvio. É ser humano, a gente veio pra ser. É perfeito, nossa, amei. Vou usar. Vou postar hoje, gente. Não somos seres humanos, somos seres humanos. Muito legal. O que eu, assim, tô conhecendo você mais aqui agora, eu tô adorando. Eu acho que, assim,
o mundo realmente precisa das pessoas que elas vivem as suas verdades, que é isso que a gente tá falando. Tá cada vez mais difícil, mas dá pra ver que existe. Então, assim, a sua história, você criou essa realidade do tipo assim, sim, foi uma ideia lá de dentro, mas não poderia ter acontecido sozinha, só com a sua ideia. Uma ideia é só uma ideia, não é... Né? Sem ação, ela é só uma ideia. E a sua ação precisou de outras pessoas. Claro. Né? E isso que tomou corpo do DOTS, né? Assim, é um trabalho de várias pessoas, assim como a maioria dos trabalhos são feitos por pessoas, né? Ninguém, diferente de... Por exemplo, você é uma designer, depende só de você de sair uma obra assim, né? De uma obra bonita. Mas essa parte colaborativa realmente está crescendo cada vez mais. Eu fico muito grata, assim. Espero que você tenha muitas... Você não, né? Mas assim, espero que muita gente se afilie, se associe, esteja com você, porque eu acho que é muito interessante. Espaço tem pra gente poder fazer coisas. Eu sempre falo isso, escuto de pessoas que são inspiração pra mim, assim, sempre esteja perto das pessoas que você admira ou como você gostaria de estar, porque energeticamente eu acho que isso atrai muito também e acaba que você se coloca numa posição também assim, nossa, porque o Rick Jarrell, que é um guru que eu gosto, não chega a ser um guru, mas ele fala muito sobre carreira. E ele fala muito que é importante a gente começar já a manifestar como a gente gostaria de estar. Né? Então, assim, se você quer fazer o bem, então já esteja perto de pessoas que façam bem, né? Se você quer fazer alguma coisa, esteja perto de pessoas que são ação em pessoa, né? Então, isso é muito legal, quero estar perto de você sempre. Porque eu sinto que é isso, você faz. Eu faço. Né? Então, assim, tá incorporado em você, eu acho que isso é muito legal, muito inspirador, assim, você realmente criou essa realidade. Eu espero que o DOTS, o Dot Guardians e todos os outros projetos que você venha a ter te dê muito sucesso. Espero que muita gente conheça, que muita gente acesse e que outras pessoas tenham outras ideias também. Ela teve uma ideia baseada no histórico dela, nas habilidades dela e todos nós podemos, né, desenvolver as nossas habilidades e criar uma rede bacana. Não precisa ser uma rede tipo DOTS, mas é uma inspiração de que pode ser criada várias realidades, né? E como essa uma ideia impactou um monte de gente, né? E eu acho que é isso que é o mais interessante. Então, obrigada, de verdade. Foi um prazer te conhecer. O prazer foi todo meu. Foi muito bom. Vocês entrem, eu vou colocar aí no Facebook embaixo a página do DOTS, se vocês não conhecem, que eu acho difícil, mas quem não conhece já vai conhecer agora. E pode acessar, vocês vão ver que tem muita gente legal, muita gente na mesma vibe, assim, da Cookie. Tem, muita. Né? E é muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até mais.